Hey everybody! Teacher Lucelena na área, e eu estou trazendo algumas dicas para ver se a gente consegue garantir pelo menos mais 2 pontos na prova de inglês no próximo sábado. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para saber toda vez que tiver um conteúdo novo e não esquece do meu like, que eu estou dando o meu melhor, então me deixe estimulada, incentivada e também ajude o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu considerei todas as 10 provas de Barro Branco que ocorreram desde 2010 para poder gerar essas dicas para vocês. As 5 primeiras provas continham 10 testes e as últimas 5 passaram para 6. E quais são as características gerais das provas mais recentes? Bom, a partir de 2016, nós tivemos o quê? Metade dos testes, ou seja, 3 testes, passaram a ser de interpretação de textos. E para eu garantir pontos para vocês nessa área, a gente precisaria estar estudando já um tempo, né? Precisamos de alguns meses de leitura, então não é aí que eu vou ajudar vocês. Também tem caído pelo menos um teste de vocabulário, que depende de bastante leitura. E aí você deve estar se perguntando, então, afinal de contas, você vai ajudar no quê? Aqui nos 2 testes de gramática que caíram em todas essas últimas provas. Nas primeiras provas caíam até mais testes de gramática. Bom, e o que cai exatamente de gramática? Trouxe um gráfico aqui para vocês, eu contei as questões de gramática, quantas são no total, quantas vezes caiu cada assunto e cheguei nesse gráfico. Então você pode ver que essa fatinha azul aqui, bem grandinha, ela é do assunto chamado Linking Word, que já eu vou explicar para vocês o que é. Segundo campeão de audiências aqui são os pronomes. Só que pronome tem muita coisa para a gente estudar, não daria tempo de fazer uma revisão em 15, 20 minutos, seria impossível. E verbos modais é o terceiro colocado. Linking Word, gente, caiu em todas as provas do Barro Branco, todas sem exceção. Em algumas provas, chegou a ter 2 testes sobre Linking Words. Pronomes caiu na maioria das provas e verbos modais em metade delas. E os outros assuntos caíram uma vez cada um. Ok? Então, por exemplo, quando se usa o infinitivo, caiu apenas uma vez isso. Comparativo, caiu apenas uma vez. Então vocês veem que esses 3 primeiros assuntos aqui, foram bastante cobrados na prova de inglês do Barro. Bom, o que são linking words? É importante a gente saber o que é, né? São palavras que estabelecem relação entre ideias. Então elas são palavras extremamente importantes para que nós possamos compreender os textos, porque se elas vão estabelecer relações de ideias e eu não entender quais são essas relações, eu simplesmente vou entender o texto muito superficialmente. E a maioria das linking words em inglês são representadas pelas conjunções, preposições, advérbios e tem até alguns adjetivos fazendo parte dessa brincadeira. As linking words têm tipos e os tipos estão ligados à forma com que as relações são estabelecidas. E quais seriam esses tipos de relação? Indicando condição, simultaneidade, adição, conclusivas, temporal, alternativa, propósito, causa, consequência, explicação, exemplificação, contraste, oposição, conflito. Se vocês notarem, eu coloquei um link aí na descrição desse vídeo para vocês baixarem o quê? Um resumão disso tudo com exemplo, tá? E tradução também. Baixem, deem uma lida, porque amanhã eu vou fazer uma aula dessas linking words explicando, dando mais exemplos, te mostrando como que isso é cobrado na prova do Barro, apesar que talvez você já tenha percebido pelas resoluções de prova que eu fiz. Se você der uma olhadinha no canal aí, eu resolvi todas as provas de inglês do Barro Branco, expliquei todos os testes, tá tudo bonitinho aí, eu só não sei se dá tempo de você assistir tudo nessa altura do campeonato, porque é muita coisa, são 10 provas. Como pronomes depende de várias aulas, não dá pra gente fazer um apanhado geral, eu vou pro terceiro assunto mais cobrado de gramática, que são os verbos modais. E estes verbos possuem as seguintes características. Eles não têm 3 colunas, como assim?
Vocês se lembram no ensino médio que algum professor de inglês pediu para vocês memorizarem uma lista de verbos? Então tinha lá, primeira coluna infinitivo, segunda, passado simples, terceira particípio passado. Os verbos modais não tem isso aí. Eles funcionam como verbos auxiliares. Então quando eu vou acrescentar a palavra não, o famoso not, para fazer a negativa, é no verbo modal que você coloca, é ele que fica na frente do sujeito para fazer pergunta. E sempre ele virá acompanhado de outro verbo. E este outro verbo sempre estará no infinitivo sem to, ou como algumas pessoas chamam, bare infinitive. Uma outra característica deles é que eles não possuem S no he, she, it. Tem mais características, e isso daí eu vou te proporcionar, tá, um bônus. Vocês vão poder pegar isso nos próximos vídeos com um resuminho de todas as características. Agora, a principal coisa que eu quero ressaltar é que para você estudar verbos modais, vocês têm que pensar nas funções deles. A tradução só vai atrapalhar, tá? A tradução não ajuda, ela mais atrapalha do que qualquer outra coisa. E como que é essa história de função? Então vamos lá. Eles podem ter função de dever, obrigação ou necessidade. O que eu vou fazer? Na aula de modais, eu vou mostrar para vocês quais são os verbos dentro dessas funções, quais são as diferenças entre eles e quando um pode ser substituído pelo outro, porque é isso que a prova do barro cobra. Ordens ou instruções, muito utilizado na polícia isso, hein? Aconselhamento e sugestão, também bastante utilizado. Capacidade ou habilidade e possibilidade, probabilidade, certeza. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia inicial do que a gente vai fazer nos próximos 2 dias. Peço a vocês que baixem o arquivo bônus totalmente gratuito, cujo link está na descrição desse vídeo. Isso é super importante porque assistir uma aula tendo uma ideia base dos assuntos, já tendo lido algo a respeito, fica muito mais fácil de acompanhar. Olha, vou colocar aqui para vocês o meu Instagram. Me procurem lá que eu vou começar a postar coisas. São dicas mais curtinhas, não necessariamente para essas provas, porque eu preciso acabar de preparar essas 2 aulas aí para vocês de modais e linking words. Fechou? E aí, curtiram esse vídeo? Então não esqueçam de baixar o arquivo que está aqui embaixo para a aula de amanhã. É super importante você conseguir dar uma lidinha no conteúdo antes de assistir a aula, assim fica tudo mais simples e fácil de você compreender. Vamos facilitar a vida, correto? Te aguardo amanhã. Bye!